Boa noite a todos. A leitura de hoje será do livro Companheiro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Temas de esperança. Quem gosta de pessimismo e se queixa de solidão, observe se alguém estima repousar no espinheiro. Pense que se não houvesse nascido para melhorar o ambiente em que vives, estarias de certo em planos superiores. Com a lamentação é possível deprimir os que mais nos ajudam. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. A conversa triste com os tristes deixa os tristes muito mais tristes. Quem disser que Deus desanimou de amparar a humanidade, medite na beleza do sol em cada alvorecer. Se tiveres de chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando para o bem, para que as lágrimas não te façam inúteis. Nos dias de provação, efetivamente não seriam razoáveis quaisquer espetáculos de bom humor. Entretanto, o bom ânimo e a esperança são luzes e bênção em qualquer lugar. Guarda a lição do passado, mas não perca tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir. Quando estiveres à beira do desalento, pergunta a ti mesmo se está num mundo em construção ou se está numa colônia de férias. Deus permitiu a existência das quedas da água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas. Não sofras pensando nos defeitos alheios. Os outros são espíritos, quais nós mesmos, em preparação ou tratamento para a vida maior. Se procuras a paz, não critiques e sim ajude sempre. Indica a pessoa que teria construído algo de bom, sem suor e sofrimento. Toda irritação é um estorvo no trabalho. Deixa um traço de alegria onde passes, e tua alegria será sempre acrescentada mais à frente. Quem furta a esperança cria a doença. O sorriso é sempre uma luz em tua porta. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Nós vamos nesse momento silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma e vamos entrar em sintonia com o alto, com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por esse momento, por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidando para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares que deixamos em nossos lares, aonde eles estiverem, para com todos aqueles que trazemos em nossos corações os nossos pensamentos, por aqueles que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições, pelos nossos entes queridos nós te pedimos e por toda a humanidade que sofre. Fazei, amado Mestre Jesus, que esses poucos momentos que aqui estamos, que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje
e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e assim nos tornar melhores cristãos para melhor te servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para pôr aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Temos presente aqui o nosso irmão e trabalhador incansável da doutrina espírita, seu Laércio. Jesus te abençoe e te ilumine. Presidente da casa, para quem não sabe, né? Responsabilidade grande, né? Muito boa noite, prezados irmãos, queridos amigos. Obrigado por essa apresentação, né, dona Elza? Vou ficar aqui na frente, tá? Por favor, fique à vontade, fique à vontade. É uma bênção para todos nós podermos nos reunir nesta casa de oração, né? Como bem enfatiza a nossa irmã durante a prece, né? Os ensinamentos de Jesus são o caminho, a verdade, a vida para todos nós. Falar de Jesus é sempre uma tarefa muito difícil, né? Mas dentro das nossas limitações, humildemente, nós vamos circular um pouco ante as lições do Mestre, tentar recuar no tempo e sentir um pouco dos grandes acontecimentos com vistas à redenção da humanidade. Jesus é um marco para nossas existências. Ele separa a vinda dele, a época da humanidade, em antes e depois dele. Tamanha envergadura, tamanha grandeza espiritual de um ser lindo como Jesus. E falar de Jesus é emocionante. Jesus é uma poesia, é uma música, é o ar, né? É a nossa referência. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, pergunta aos espíritos superiores quem Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Os espíritos respondem: Jesus. E hoje nós podemos estar numa casa espírita e poder falar com tranquilidade de Jesus. Ante as lições do Cristo, o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer assim: considera tudo o que eu te digo, porque o Senhor, Jesus, te dará entendimento em tudo. Hoje não, mas dará entendimento em tudo.
E é uma busca nossa em estudando a doutrina espírita, conhecer mais de perto a natureza íntima de Jesus, para que íntimo nos tornemos dele, para que nos tornemos seus amigos. Porque chega um ponto na caminhada com os discípulos que eles os chamam de amigos, porque a partir dali eles entenderam. Então, reunidos os discípulos, o que seria a última ceia, né? No primeiro dia das festas de Páscoa, como em outras tantas reuniões que Jesus tinha com os discípulos, ele partiu o pão e com ternura dividiu entre eles. Mas antes deste momento de sentar à mesa, das muitas lições que Jesus nos traz, desde que João Batista é morto, né? E que Jesus, a partir daí, assume a missão a que veio, anunciada pelo próprio João Batista, né? E que o João Batista batiza o Cristo e depois ele é batizado pelo Cristo. A partir daqui eu preciso diminuir para que o Cristo cresça. E a gente precisa sempre diminuir para que o Cristo cada vez apareça mais nas nossas falas, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Antes disso, né, muitas lições nesses 3 anos de atividade intensa do Cristo, e chega esse momento da última ceia que precede grandes acontecimentos para o retorno de Jesus ao mundo celeste, né? Não é ao umbral, não, ao mundo celeste, que foi lavar os pés dos discípulos. Então ele começa a lavar os pés dos discípulos, e quando chega para lavar os pés de Pedro, Pedro não aceita. Não, Jesus, você parece um servo e um escravo lavando os pés de quem deve ser seu servo e escravo. E aí ele dá uma lição, começa uma das lições a Pedro, né? Pedro representando nós, como os demais personagens que fazem parte dessa história, representam nós, né? E ele diz: não queira ser tu, Pedro, melhor que os outros, em qualquer circunstância da sua vida, pois saibas tu que sem mim não conseguirás entrar no reino do meu Pai. E Pedro aquieta-se, né? E Jesus lava os pés deles. E retornam à mesa, à ceia, a última ceia, nesse instante. E tem uma pausa, porque Jesus, ele anuncia que é chegado a hora. Os discípulos não estavam entendendo isso, que é chegada a hora de grandes acontecimentos para cumprir-se as profecias. Amados, diz ele, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar, através do sacrifício e a renúncia, das suas necessidades próprias. Eu vim de meu Pai. Isso naquela última reunião, que os discípulos estavam perplexos, atônicos, sem entender muito o que estava acontecendo, para ensinar como triunfam os que tombam no mundo cumprindo o sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem entre Deus, para triunfarem com Deus. E Jesus, na visão do mundo, seria derrotado, porque ele seria crucificado, ele seria morto pelos homens, derrotados pelos homens, para que triunfe perante Deus.
Então ele vem para expressar isso, vem para ensinar isso, a humildade. Mas ele recomenda: não perturbeis os vossos corações com as minhas afirmativas, porque há um entre vós, os 12, que haverá de me trair. Aí todos se perguntaram: como assim? A antevisão espiritual de Jesus anunciava que um deles haveria de trair o Mestre. Este virá a mim, eu que acariciei suas mãos, e por essas mãos que eu acariciei, este irá me trair e me entregar ao sumo sacerdote. Então Jesus, um espírito dessa envergadura, tinha todas as potencialidades psíquicas desenvolvidas, todas as faculdades mediúnicas desenvolvidas, né? E esse é uma ferramenta que ele utilizou e utilizava e utiliza, né, em vários momentos da sua passagem. Mas ele reanima, ele vai dizer assim: todos vós sereis esta noite uma ocasião de escândalo, que seria a prisão do Mestre. Está, pois, escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se porão em desamparo, em desespero. Os discípulos. Aí ele reanima, mas depois de tudo consumado, olha a antevisão de Jesus, depois de tudo consumado, estarei com vocês e irei adiante até a Galileia. E aí tem aquela passagem de Emaús, que ele se materializa, mas isso é para um outro momento. Vejam, embora fosse grande o amor que os discípulos voltavam ao Mestre, a prisão dele os perturbaria. O desespero tomaria conta dos discípulos. Os apóstolos, porque faltava a eles o que falta a nós da humanidade terrena: a fé na providência divina. Os discípulos não entendiam até então a missão essencialmente espiritual de Jesus. Sabedor disso, Jesus o reanima, prometendo-lhe que se encontraria com ele na Galileia depois de tudo consumado. A promessa de Jesus se cumpriu como se cumpriram todas as promessas em todos os tempos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta ao Timóteo: o Senhor te dará entendimento em tudo. Hoje a gente já entende um pouco que já é muito consolador, com a vinda da doutrina espírita, nos esclarecendo as leis que regem a nossa vida, né? A partir dos seus 5 pilares básicos, da crença em Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, do mundo espiritual, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, do universo que é nosso e fazemos parte desse universo. Hoje a gente já tem essa consolação, esse entendimento de que nós não somos daqui, nós estagiamos aqui e todos nós haveremos de deixar esse aqui, de deixar esse corpo e seguir a nossa viagem pelo mundo afora, até nos encontrarmos de novo com o Mestre Jesus. Nós, os aprendizes do Evangelho, devemos começar, se ainda não começamos, a desenvolver em nossos corações, em nossa intimidade, essa fé na providência divina e no Evangelho de Jesus. Porque isso nos dará tranquilidade em relação ao futuro e serenidade diante dos desafios da vida presente. Olha o quanto a fé na providência divina, essa fé raciocinada como Kardec nos orienta, lógica,
de que somos cercados por uma falange de espíritos amigos que nos amparam e nos ajudam. Nosso anjo da guarda, o próprio Cristo, como ele vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 6, ele diz: eu sou o jardineiro divino, jardineiro aquele que cuida das flores, olhando para nós como flores. Eu sou o jardineiro divino que cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Isso parece que é tão distante, mas Jesus tem acesso a nós a qualquer instante, né? Então ele nos cultiva, a sua mensagem paira no ar, a sua vibração paira no ar, e é preciso respirá-la, é preciso senti-la, é preciso abrir a câmara das nossas almas para que a gente possa sentir a presença amiga, fraterna, poderosa dos Espíritos que em nome de Jesus se fazem presente junto a nós. Jesus disse assim: se 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre elas. Às vezes parece que a gente não toma isso como verdade, que é só uma fala. Não, eu estarei entre elas. Porque esses Espíritos são mensageiros do Cristo, estão junto conosco, estão aqui junto conosco, nos inspirando muito, né? Nos consolando. Então essa fé, deixar que essa fé brote dentro de nós para que tenhamos essa tranquilidade em relação ao futuro. Não turbe o vosso coração, disse ele. Crê em Deus. Crê também em mim. É quase um apelo do Cristo. E é um apelo tão forte, tão caridoso, tão amável. Crê também em mim. Que ele diz para Bartolomeu, um dos seus seguidores: por que estás triste? Eu não estou te trazendo a boa nova, te enchendo de esperanças. Por que estás triste? Falta de fé. Então é preciso que a gente trabalhe este sentimento, esse recurso nosso de nos conectarmos com as forças do bem que nos assiste, sempre. Ainda não somos possuidores, obviamente, desta fé firme, porque somos espíritos ainda inferiores e estamos nessa inferioridade por culpa nossa mesma. Porque o mundo nos rouba muita coisa e a gente mergulha no mundo, como se o mundo fosse nos dar a felicidade que almejamos, e o mundo não pode nos dar. Sem Jesus, esqueçam, não podemos ser felizes. Partindo desse pressuposto, desse princípio, sem o Mestre em nossas vidas, mesmo efetivamente, não seremos felizes. Não teremos o conforto espiritual almejado. Então nós temos muita necessidade de adquirir esta fé na providência divina. Aí o apóstolo, o Pedro, está sempre próximo de Cristo, quando ele fala que esta noite será motivo de escândalo. Pedro diz assim: mestre, ainda que todos se escandalizarem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei. Jesus replicou a Pedro. Pedro representa nós. Pedro, meu amigo, em verdade vos digo que nesta noite mesmo haverás de me negar 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Ô Senhor, te amo. Passa alguns instantes, Cristo pergunta de novo: Pedro,
tu me amas? Ô mestre, estás duvidando da minha fidelidade a ti? Dá mais um tempo, Jesus pergunta de novo, 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ah, não, mestre, agora eu já estou abusando da sorte. É claro que eu te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas. E o pastor entrará em desespero. Disse ainda Pedro, ainda que seja necessário eu morrer contigo, mas não te negarei. Pedro não tinha noção do que ele estava falando. Pedro não tinha noção do que ia acontecer. E ele achou, até então, que a sua fé estava acima do testemunho extremo em que ele seria submetido. Então ele não tinha noção. Como muitos de nós não temos noção das promessas que fazemos e depois desmentimos com os atos aquilo que verbalisticamente colocamos. E cuidado com as nossas promessas, porque a gente não sabe o tamanho da prova que vamos passar. Então, esta passagem encerra uma advertência importante de Jesus para aqueles que procuram edificar o reino de Deus dentro de si. Devemos ter o máximo de cuidado com as nossas promessas, justamente para não termos que desmentir depois através dos nossos atos. Porque cada um de nós vai lidar consigo sozinho, entre você e Deus. Não haverá mais ninguém. E Emmanuel diz isso. Só Deus poderá nos amparar. Os Espíritos caminham conosco, nossas provas e nossas expiações, até esse lugar. No momento que é nosso, é só nós e Deus. É só Deus que pode nos amparar. Se triunfarmos, o mérito é nosso. Se falharmos, a culpa é nossa. E só nós podemos sentir aquilo que nós cultivamos. E é nós com Deus. Então Jesus vai com os discípulos a uma granja chamada Getsemane, que é uma parte lá no Monte das Oliveiras, e disse aos discípulos: assentai-vos aqui, porque eu vou até ali orar. Veja, o espírito dessa grandeza não despreza o valor da oração, nos deixando esse exemplo diante de situações difíceis que estamos passando, vivenciar, nunca desprezar a oração. Embora o espírito, antes de reencarnar, enquanto na erraticidade, se preparou para esta reencarnação, mas quando mergulhamos na matéria e a matéria amortece, o espírito abafa as vibrações e o próprio esquecimento do passado, se não buscarmos o concurso dos espíritos no plano espiritual através da oração, podemos facilmente cair nas tentações do mundo. E ele busca a oração para se fortalecer diante do testemunho extremo em que ele se submeteria. E neste momento ele conversa diretamente com Deus. Pai, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha vontade, mas a sua. Entende? Convidando-nos a fazer o mesmo diante das situações contrárias àquilo que nós almejamos. Pai, nas nossas orações, no cultivo das nossas orações, que seja feita sempre a tua vontade e não a minha. Esta humildade de Jesus
que Ele nos ensina a termos humildade também nós diante de Deus. E veja que Ele convida os três para subir ao monte com Ele: Pedro, Tiago e João. E eles testemunham algumas coisas ali. E quando Jesus volta da oração, eles estavam dormindo. Não conseguem vigiar comigo por 1 hora. E Jesus faz 3 vezes esse momento. E eles dormem as 3 vezes. Em 1 hora em vigilância eles dormem. Às vezes a gente fica 30 minutos aqui, assistindo uma palestra, eu mesmo, a gente dorme. Você dorme. E esse dormir na vida, que precisamos acordar para a vida e não deixarmos, que esse tempo passa sem o devido aproveitamento da oportunidade concedida. Então Jesus nos apresenta justamente isso, para que tenhamos essa confiança em Deus e através da oração cultivarmos isso. Porque só Deus vai nos amparar nos momentos em que temos que lidar com as nossas coisas sozinhos. Sozinhos. Isso é para todos nós. Então Jesus prostrou o rosto na terra e orou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Quanto mais evoluído é um espírito, mais ele saberá obedecer os desígnios da vontade divina. A rebeldia de espíritos inferiores. A rebeldia é nossa. Toda vez que algo dá errado daquilo que nós planejamos, esperávamos, nos tornamos rebeldes, reclamamos. Onde estava Deus que não me atendeu? E Deus nos atende muito mais do que nós possamos imaginar. Graças a Deus, muitas coisas que nós queremos fazer, Ele não deixa. Porque nós somos ignorantes. Paulo vai dizer isso. Um dia o Senhor dará entendimento a tudo. Sabe aquelas portas que se fecham? Nossa! E que você se revoltou? Nossa, você não sabe o abismo que tinha depois dela. Sabe aquelas portas que se abriram e que você não quis entrar? Pois é. Richard Simonetti tem um livro, Atravessando a Rua, porque tem um centro espírita, conforme aqui essa rua. E muitos que estão ali no outro lado da casa, era só atravessar a rua e entrar numa casa de luz. Então ele faz uma abordagem nesse sentido. Era só atravessar a rua. Mas já estão todos recebendo. O centro espírita nessa região, todos estão recebendo. Então o desejo de todos nós encarnados é a única, nunca sermos atingidos pelo sofrimento, pelas desilusões da vida. Todavia, se Deus determinar coisas contrárias ao que esperamos, lembremos do exemplo de Jesus, essa figura lá no Getsemane. Senhor, que seja feita a tua vontade. E é o que falamos no Pai Nosso, aqui na terra como nos céus. Falar isso e sentir isso tem uma distância grande. Mas esse cultivo da oração nos leva para esse lugar de sentir, quando oramos, naturalmente, conversando com Deus. Então a recomendação suprema de Jesus é orar e vigiar. Ninguém sabe quando seremos provados ou quando teremos que dar um grande testemunho. E é importante que estejamos preparados para esse momento em que sozinho teremos que lidar. Então a oração é essa recomendação de Jesus para que não nos afastemos. Quanto mais orarmos, mais nós vamos abrindo o nosso canal de conexão com o mundo superior. O exercício. Então, Jesus é preso.
Jesus é preso lá no monte, porque um deles haveria de traí-lo, sabe? Chega Judas Iscariotes. Ele havia combinado com os centuriões de que aproximaria daquele a quem eles não conheciam e daria-lhe um beijo, beijaria o rosto de Jesus. Aquele a quem eu beijar, prendei-o, é ele. É ele. E aí que seria para o mundo a derrota do Salvador, que não conseguiu salvar a si mesmo. Engraçado, né? Ele não é o teu mestre, o Salvador, como que ele não conseguiu se salvar? Então, Judas chega, beija o mestre, chega com uma multidão de gente, com espadas e varapaus, né, para prender Jesus. Ao que Pedro, né, quando Judas chega próximo do mestre, ele diz: mestre, Deus te salve, e beija o mestre. E Jesus fala com ele assim: a que viestes, amigo? Veja, Jesus não reage com violência. A que viestes, amigo? Faça o que tens que fazer. Assim está nas Escrituras. E aí, Jesus vai exemplificar através dos atos tudo aquilo que ele ensinou no Sermão da Montanha. Agora ele vai exemplificar. Porque até então ele vinha ensinando. Agora ele vai exemplificar num testemunho extremo que Pedro e os discípulos não tinham noção de como se daria. Quando os soldados se aproximam do mestre, Pedro, mais uma vez, representando nós, puxa da espada da sua bainha e agride um soldado chamado Malco. E Jesus repreende Pedro. Mas que falta de educação, Pedro! O que eu tenho ensinado, Pedro? Embainha tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mas, mestre, eles vão levá-lo, eles vão prendê-lo. Mais uma vez, Pedro, não sabes tu, se eu rogar a Deus uma falange de anjos para evitar isso, eles estariam aqui? Aí Pedro entende. Pedro começou a entender. Mas o que estava reservado para ele ainda ia acontecer. E aí todos fugiram para não ser preso como Jesus, todos os discípulos. E Pedro acompanhou de longe até a ida do Cristo lá do Monte Getsemane, a casa, o palácio de Caifás, onde o Jesus ficou preso, encarcerado lá numa jaula, no pátio, naquela noite que Jesus, lá na Santa Ceia, na última ceia, disse a Pedro: Pedro, você irá me negar 3 vezes antes que o galo cante, na madrugada. E assim foi. E Pedro tentando descobrir como poderia ser útil ao Cristo naquele momento. E estando no pátio de Caifás, naquela noite fria, escutando uma fogueira, Jesus estava ali para aguardar o julgamento dele. Qual o destino do Cristo? Entre a multidão, lá estava Pedro. 2 servas identificam Pedro. Tu estavas com Jesus no monte. E Pedro disse: nunca estive com esse homem antes. Porque está enganada. Passa alguns momentos, outra pessoa identifica: você é aquele que feriu o soldado em defesa do teu mestre. Meu mestre?
Eu nunca fui discípulo de Jesus. Segunda vez. Passaram algumas horas naquela noite fria, Pedro já estava um pouco incomodado, e aí chega mais um e diz: você é discípulo de Jesus, que estava com ele no monte. E Pedro diz: não, eu nunca vi esse homem antes. E o galo canta às 5 da manhã. E Pedro lembra do que Jesus lhe disse e olha para o Cristo enjaulado. E o Cristo lança-lhe um olhar de ternura, de compaixão. E Pedro cai num choro convulsivo de arrependimento. Acabei de negar o Cristo 3 vezes. Cristo vai dizer assim: a humanidade é mais frágil do que perversa. As nossas fragilidades. Que Pedro teve medo de morrer. Simples assim. E não conseguiu dar o testemunho. Mesmo que tivesse que morrer com ele, ele nunca negaria o Cristo. Não sabia o que estava falando. Então, esses ensinos, desses acontecimentos que foram ali, naquele período, desde a última ceia até a prisão do Cristo, até a crucificação, é recheado de beleza, de dor, de ensinamentos que a gente precisa beber para sentir realmente quem é o Cristo. Por isso que Ele é o Cristo. E que a gente está aqui hoje, ouvindo e falando dele, tentando seguir os seus passos. Como Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito obrigado, que o Mestre Jesus alimente as nossas almas para que sejamos mais felizes na vida que temos. Muito obrigado, que assim seja. Mais uma vez, nesse momento, então vamos nos recolher em oração silenciosa, saída do coração, depois de tudo que nós ouvimos nesse momento, a respeito de Jesus, da sua passagem entre nós, aqui no planeta Terra. Possamos refletir na sua passagem, os seus ensinamentos contidos no seu Evangelho, que ele não deve ser só lido, mas sim vivido no nosso dia a dia. Pai de vida e bondade, amado Mestre Jesus, queremos te pedir que onde haja dor e sofrimento, que a tua luz se faça sentir. Olhai por todos aqueles que estão sofrendo nos leitos de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte, nas mansões, nos palacetes, nos casebres, aqueles que perambulam pelas ruas da cidade,
que se acomodam debaixo dos viadutos, por eles nós te pedimos, e por todos aqueles que perderam a fé e a esperança, que se encontram na solidão. Amado Mestre Jesus, olhai por toda a humanidade que sofre, estende as tuas mãos luminosas sobre todo o planeta Terra, sobre todas as nações, sobre todos os governantes, que haja paz, união e harmonia, fraternidade entre todos. Adentrai, amado Mestre Jesus, em todos os lares, abençoando as famílias do mundo inteiro. Adentrai, amado Mestre Jesus, nesse momento, em nossos lares, nos lares dos nossos familiares, e olhai por todos aqueles que lá se encontram, tantos necessitados da ajuda do alto. Te rogamos a vossa assistência e te pedimos, amado Mestre, por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos foram trazidos na noite de hoje. E te pedimos, amado Mestre, vós que sois o médico dos médicos, o grande oleiro de nossas almas, curai as nossas enfermidades do corpo, da alma e da mente. Te pedimos também por aqueles que se encontram lá fora. Amado Mestre Jesus, abençoai a todos aqueles que pregam tua palavra, os teus ensinamentos, todas as religiões, pelo movimento espírita te pedimos, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, tua casa, aqui, o Hospital de Jesus, o teu hospital, o pronto-socorro, onde tantos buscam alívio para suas dores. Amparai a todos, Senhor. Somos todos necessitados do auxílio do alto. Por todos aqueles que estão em atendimento nessa casa, que trazem seus nomes escritos nos cadernos, enviai o amparo a todos, o socorro a todos, para que possam sentir a tua presença aonde quer que se encontre, no recôndito do seu ser imortal, do nosso ser imortal. Permiti que ao retornar a nossos lares, que possamos levar em nossos corações tudo que de bom aqui recebemos nessa noite. E nós fazemos um pedido especial para com os nossos irmãos desencarnados que nos acompanharam, que fiquem todos aqui nesta casa, nesse Hospital de Jesus, onde todos vão receber ajuda, o consolo e a libertação. Que somente os nossos anjos de guarda, os nossos mentores amados, nos acompanhem de regresso aos nossos lares. Senhor, fazei de nós um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança.
Onde houver tristeza, levamos alegria. Onde houver trevas, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo nossos erros, nossas falhas, os nossos sofrimentos, que viveremos para a vida eterna. Te pedimos por todos os nossos entes queridos, onde quer que se encontre. E assim, amado Mestre Jesus, com os nossos corações em harmonia e cheios de gratidão, te pedimos a permissão para dar por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, seja por nós hoje e sempre. Boa noite a todos. Um abraço fraterno para todos vocês e para todos que estão nos ouvindo, e um beijo no coração de todos. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado.